E mais um vídeo para você. Eu vou falar nesse vídeo sobre os benefícios do teatro, o que para mim é muito fácil, porque eu fui o primeiro estudo de caso do meu próprio trabalho. Eu fui fazer teatro para melhorar a comunicação e perder timidez. Mas também tem os alunos, os nossos alunos que se formaram na escola, os alunos que estão entrando, os alunos que já estão aí um tempo com a gente, e a gente vê os benefícios do teatro na vida deles. Como, por exemplo, alunos que se intelectualizam mais. Como assim, Marco? Se intelectualizam? Para você fazer teatro, quando a gente tem um processo de ensaio de peça, por exemplo, você precisa ler o texto. Você precisa se informar se é um texto conhecido, o que é aquele texto ali, como que as variáveis de interpretação e de encenação daquele texto. E você acaba se interessando mais pela leitura. Então, se interessar pela leitura é um dos benefícios que o teatro traz. A consciência crítica da arte também, você começa a ficar um pouco mais crítico no sentido de não é criticar, mas no sentido de observar a arte, tanto cinema, televisão, teatro, ou mesmo uma obra de arte, uma música ou um quadro. Você começa a ter uma percepção artística. Por exemplo, eu tenho alunos que começaram a fazer teatro e começam a frequentar teatro. Também é outro benefício, você começa a se interessar, a assistir peças, e isso, poxa, para a cultura, né, para entretenimento, para diversão, para a mente, é muito bom. Então, alguns alunos começam a assistir peças de teatro e começam a observar, Marco, observei que tinha um personagem ali, um ator que estava fazendo assim e tal, eu acho que ele não estava muito técnico, ou então um ator que era muito técnico. Começa a ter uma observação crítica no sentido técnico também do teatro. Isso é muito legal. E benefício também você se formar como ator ou não. Você se formando como ator, você tem um registro no Ministério da Economia. É uma profissão, é um registro profissional. Você pode trabalhar com isso. É claro, eu estou falando você pode trabalhar porque tem alunos que se formam e não querem seguir a carreira de ator, mas tem ali o registro profissional de ator. E isso também é um benefício do teatro. Fora o benefício também de conhecer outras pessoas, pessoas que têm a mesma pegada que você, a mesma tribo, né, como eu costumo falar. Você chega num ambiente de teatro, às vezes você até percebe, eu nunca tinha encontrado tantas pessoas parecidas comigo. Foi o que aconteceu comigo. Né? Na verdade, a primeira vez que eu entrei numa aula de teatro, eu senti um certo medo, um receio, né? Aquela galera, eu já contei essa história, a galera pulando e dançando e falando. Só que eu descobri com o tempo que aquilo ali era o meu jeito de ser. Era aquilo ali, eu precisava colocar para fora. Não que eu seja um cara assim tão para fora, né, extrovertido, mas aquela dinâmica de comportamento numa aula de teatro, uma dinâmica de comportamento que me fazia eu me sentir bem, era aquilo ali. Tanto que foi libertador para mim o teatro. Libertador mesmo, assim. Então os benefícios do teatro são esses e muitos outros, que se você quiser conhecer, você tem que fazer uma aula de teatro. E não tenha medo não. Tá? Não tenha medo, uma aula de teatro, como é que é uma aula de teatro? Eu já ouvi isso, né, de alunos que hoje estão na escola. Eu sempre quis fazer teatro, mas eu sempre fiquei assim, mas chegar numa aula de teatro, como é que deve ser, né? As pessoas devem ser super descoladas, tal. Não entra nessa, as pessoas são iguais a você. As pessoas que estão ali já há um tempo, elas, primeira aula, também elas passaram pelo que você está passando, a mesma coisa na cabeça, o mesmo sentimento de receio, de medo, ou então assim um pouco, né, vou ver qual é, enfim. Os benefícios do teatro são vários e você pode descobrir por você mesmo, tá ok? Até a próxima!